O próximo ocupante da mesa a falar, para nós termos o contraponto, desta vez, neurocientífico da questão do uso das drogas, será com o Dr. Renato de Paula, neurocientista e pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Dr. Renato, Vossa Senhoria dispõe de 20 minutos para a sua exposição. Boa noite a todos. Muito obrigado, vereador Otônio de Paula. Saúdo o vereador Eliseu Kessler, um grande amigo. E aos presentes aqui, principalmente os da plateia aí em cima, a presença de vocês abrilhanta esse debate e mostra o quão é importante a participação popular nas decisões de uma casa de leis. Essa é a casa do povo e faz todo sentido o povo estar presente nessa discussão. Parabéns, vereador Antônio de Paula, pela iniciativa, bispo Abner Ferreira. E o meu trabalho é basicamente estudar o cérebro. Faço isso já há 16 anos, cuidando de pessoas com lesões motoras distintas. E fiquei muito feliz em, mesmo não sendo um especialista na área de dependência química, poder colher alguns dados e conversar com vocês sobre o efeito das drogas no cérebro. Essa visão ela é estritamente acadêmica, obviamente que não há opinião acadêmica que também não seja política, a academia também faz política. E eu, quando ouvi a primeira vez falar de drogas, a visão que me foi feita é: imagina você apaixonado, uma paixão tão grande, tão arrebatadora, que faz você largar emprego, família, credo, trabalho, tudo que você conquistou por essa paixão. Isso é uma analogia do que se faz com alguém dependente químico ou viciado em drogas. A pergunta que se faz na neurociência é: por que alguns se apaixonam, então, e por que outros não se apaixonam? A pergunta é: que áreas do cérebro estão relacionadas com a adicção e o que essas drogas podem ser útil para a gente como fonte de ferramenta de estudo para o próprio cérebro, como o cérebro funciona. E para isso eu vou mostrar para vocês o que a gente sabe hoje de neurociência. Deixa eu ver se o pointer vai daqui. Guedes, acho que está longe, talvez. Então, essa primeira imagem, não sei se todos conseguem ver o televisor, ela mostra o cérebro como um todo. A parte anterior do cérebro, ela se chama lobo frontal. Nós temos 6 grandes lobos. Essa parte média, nós chamamos de lobo sensorial. Essas duas partes, elas são importantes já de início, porque elas são as últimas a se maturar durante a nossa fase da infância e adolescência. Essa parte frontal é a tomada de decisão e essa fase sensorial é a aquisição dos sentidos. Essa parte posterior do cérebro, ela é responsável pela visão, essa parte em amarelo. E essa parte lateral, embaixo da roxa, ela está relacionada com a audição. E dentro do cérebro, se eu abrisse o cérebro, estaria uma área que eu chamo de ínsula. O nome é esse porque lembra uma ilha, está lá dentro isolada. E talvez seja uma das áreas mais importantes do cérebro, porque ela está relacionada com a emoção e memória. Nós só lembraremos e aprenderemos algo hoje se de alguma forma, emocionalmente, formos afetados. Caso contrário, o cérebro irá esquecer.
Nós não temos uma máquina de memória, nós temos uma máquina de esquecória. A gente tem que esquecer os fatos do dia a dia e guardar o que é mais importante, o que mais nos emociona. Nós vamos ver que as drogas têm efeito diretamente na memória, no lobo frontal e na área da emoção. Esse próximo slide, Guedes, ele mostra a área em azul, é a área da maturidade. É um artigo do PNAS, uma importante revista de ciência, onde mostra que só aos 20 anos, que é o último azul, o último cérebro, há uma maturidade. Antes, essa área cerebral simplesmente não está pronta. O lobo frontal só é maduro aos 20 anos. E há uma margem de erro, ou seja, algumas pessoas saem desse padrão e só vão amadurecer perto dos 25, 30 anos de idade. Maturidade para a região do cérebro que toma as decisões racionais. Pode passar, Guedes. Esses dois picos do meio, os mais altos, é a idade em torno de 16 e 17 anos. A outra, da esquerda, é 18 a 20 anos, ou seja, os picos maiores são as idades mais comuns, dados americanos, que certamente pode bater com os dados nacionais. Doutor Antônio Carlos pode confirmar isso. Infelizmente, temos políticas nacionais de educação muito raras. Quando temos dados, eles são obscuros, e a gente tem que usar a política ou dados da política americana. Isso é algo que o poder público tem que pensar em investir ainda mais, em estudar a nossa população. E então, se é entre 18 e 20 anos que essa população mais consome droga, é numa fase despreparada do cérebro, quiçá antes. Então, esse cérebro não consegue racionalizar nem o efeito e nem tomar a decisão se deveria ou não usar o entorpecente. E nós sabemos que a nossa legislação, aos 18 anos, ele já é um maior de idade, mas ele não é um maduro cerebral, segundo a biologia. O próximo slide mostra algumas áreas do cérebro. Isso já é o cérebro visto de dentro. Nós já conseguimos ver a área da ínsula, que seria essa parte bem central, embaixo, entre os laranjas. Essas áreas mostram anteriormente a área do julgamento, área da memória, área do movimento, área da sensação, área da visão e da coordenação. Todas essas áreas são afetadas pelo uso de droga, seja ela lícita ou ilícita. O que eu estou mostrando são drogas lícitas, como o Vicodin, o Oxycontin e tranquilizantes. São drogas utilizadas para quem tem TDAH, para quem tem transtorno do movimento, pensamento acelerado. Essas drogas lícitas já afetam diretamente, para pior, o controle de áreas como julgamento, memória, coordenação, movimento e, principalmente, lá no meio do cérebro, que é uma área bem pequenininha, que nós chamamos de amígdala e hipocampo, que está relacionada com a recompensa. Só fazemos algo repetidamente porque o nosso cérebro, de alguma forma, nos recompensa. Isso até mesmo algo ruim. Nós sabemos de pessoas que tomam decisões ruins e constantemente repetem essas decisões. Você não acredita por que essa pessoa não aprende, mas o cérebro dela está tendo algum tipo de prazer. Isso vale para o consumo exagerado de comidas gordurosas, isso vale para o obeso mórbido, que tem um problema na área da recompensa. Ele precisa de um nível de consumo
de substância, nesse caso alimento, totalmente lícito, uma quantidade muito maior do que pessoas normais, porque a recompensa dele é menor. Não adianta a gente parar e explicar isso para ele. Hoje a intervenção de drogas e até mesmo intervenções cirúrgicas para tentar impedir o adoecimento dessa pessoa. Então essas drogas, falando só das lícitas por enquanto, afetam áreas da recompensa. Eu comecei a estudar neurociência em 97. As pessoas me diziam como era o cérebro nessa época. A gente tinha pouca ideia da realidade de como era o cérebro. Mas logo nessa época, no final da década de 90, surgiu um invento chamado ressonância magnética funcional, aonde nós conseguimos não só dizer que aquela área é responsável pela fala, como colocar um indivíduo falando e ver essa área funcionando no cérebro. Isso hoje faz com que eu tenha um Big Brother dos neurônios. Eu consigo ver o neurônio atuando no momento real. E esse Big Brother, Guedes, pode passar? Me mostra esse cérebro, onde está escrito Control, Health Control, que é o indivíduo controle. Essa área que está brilhando é a área de dopamina, que é a principal substância de recompensa cerebral. É dopamina que está te fazendo prestar atenção aqui. Quem está com mais sono, está pensando em outras coisas, está com menos dopamina no lobo frontal. Precisa de mais, precisa de um estímulo. O viciado em drogas, comparado a sujeitos normais, ele tem áreas do cérebro de liberação de dopamina menores. Então, ele só vai ter essa dopamina liberada, esse prazer, com um estímulo, por exemplo, a droga. Então, o drogadito que abusa das substâncias, ele tem uma tendência a diminuir a liberação de dopamina, e os viciados, estudos recentes apontam por que alguns se tornam viciados e outros não. A parte biológica da adicção leva a entender que esses sujeitos têm uma predisposição genética / funcional a também ter menos dopamina. Então, alguns sujeitos nunca irão se viciar se nunca forem expostos à droga. Sujeitos esses que já podem ter uma área do cérebro com menos liberação de dopamina. Próximo, Guedes. Esse slide mostra a exposição à marihuana, maconha, que tem muito facilmente um discurso da droga mais leve, aonde o sujeito, muito diferente do usuário de cocaína, ao invés de ser uma pessoa agitada, tende a ser uma pessoa mais tranquilona. Então, maconha não faz tão mal. Eu recomendo a quem defende essa ideia tirar a maconha do tranquilão e esperar para ver como ele fica na próxima semana. O uso indevido da maconha, todos os anais de psiquiatria vêm corroborando com isso, levam jovens que experimentaram maconha a ter transtornos compulsivos agressivos, transtornos bipolares, uma falta de habilidade de controlar o seu humor. São consequências de quem não usa mais maconha, mas usou a maconha durante essa fase de maturação cerebral. Então, maconha, segundo esses dados, está mostrando que o sujeito normal é o sujeito ali em amarelo, o cérebro em amarelo, e o cérebro é reduzido à sua função como um todo em azul pelo uso do canabidiol, do THC, da maconha. Sem essa atividade cerebral, eu vou voltar lá atrás e vou relembrar a memória.
esse sujeito, ainda que tenha um evento negativo, por estar com o cérebro em menor função, não se recordará desse evento negativo. E dificilmente aprenderá a associar que o evento negativo, um acidente de carro, uma briga, uma falta do trabalho, foi por causa da maconha. Porque ele simplesmente não fez memória. Pode passar, Guedes. Esse é o efeito da cocaína no cérebro. O mesmo exame, ressonância magnética funcional. O primeiro, em amarelo, é um sujeito normal. E os outros é uma perda de função, deixa de ficar amarelo justamente no lobo frontal, que é o da frente, onde está a seta. A parte posterior, que é da visão, equilíbrio, está funcionando. Mas a parte anterior, que é da decisão racional, está hipofuncional. Isso talvez explique por que é tão difícil fazer com que esses sujeitos que já estão adictos aprendam que a adicção é algo negativo, porque simplesmente eles não conseguem fazer uma cognição suficiente. Às vezes até o fazem por um período curto de tempo, se percebem sóbrios e falam, eu não era então viciado. Começam a fazer pequeno uso e quando se dão conta estão novamente com o uso abusivo. Isso vale também para o álcool, que é a droga lícita que mata, destrói famílias, muito mais do que todas as ilícitas juntas. Pode passar. Agora nós temos lá cocaína, metanfetamina, álcool e heroína. Todas essas drogas fazem a mesma coisa, diminuem a liberação de dopamina, de recompensa no cérebro. Se tem um pico dessa liberação, rapidamente um declínio, e você tem a ânsia, a necessidade de usar cada vez mais para tentar o mesmo efeito inicial, que você nunca vai atingir. Aqui talvez nós tenhamos alguns ex-usuários de droga que sabem que a primeira dose de álcool, o primeiro uso da maconha, o primeiro uso da heroína, o primeiro uso da cocaína, nunca mais aconteceu em você. Você ficou viciado durante anos e nunca experimentou a primeira dose novamente, porque o seu cérebro vai decaindo a liberação da substância de prazer. Guedes. E aí você vai querer consumir mais para ter o mesmo pico do primeiro, que nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Agora nós estamos mostrando um efeito da memória e de uma região importante da memória que eu chamo de amígdala. Toda vez que você anda na rua, nesse estado de sítio e medo que está o Rio de Janeiro, o seu sistema frontal está super tranquilo, mandando você andar pela direita, dobrar à esquerda, e de repente aparece alguém suspeito. Esse suspeito vai fazer com que a sua área do lobo frontal diminua a função. E essa região chamada de amígdala aumente a função. Porque essa é a região do medo e da fuga. A região da amígdala, com o uso de drogas, geralmente cocaína, metanfetamina, LSD, as drogas sintéticas, estão relacionadas com a paranoia, que é a alucinação ou a certeza de que algo ruim vai acontecer com você, ainda que a realidade mostre algo diferente. Então não adianta explicar para alguém que está tendo uma crise, porque a amígdala dele está enorme, funcionando como nunca funcionou, sob o efeito da droga. E você fala, cara, você está apenas sentado aqui, calma, não tem nenhum
leão ou guepardo querendo te atacar. E ele acredita que tem, porque o lobo frontal dele não consegue pensar racionalmente, porque está diminuído a sua função. Pode passar? Essa é outra droga que vocês têm que tomar cuidado. Chocolate. Mas não faz tão mal, só engorda. Mas as mulheres podem falar que algumas se tornam quase viciadas em chocolate, né? Somente em alguns momentos do mês. Mas por que ninguém está se matando por chocolate? Ou por que eu consigo fazer com que eu tenha um uso racional do chocolate e não das outras drogas? Porque o efeito dose dependente do chocolate não é como o das outras drogas. Na verdade, o chocolate tem uma substância rica em liberadores de serotonina, drogas prazerosas para o nosso cérebro, mas ela não reduz a minha função racional. Então, eu tenho prazer sem declínio da cognição. Eu tenho prazer sem declínio da razão. Então, eu sei que aquilo é bom, mas eu não preciso brigar com a minha esposa, sair de casa, dormir na rua para adquirir algo que é bom, porque eu ainda tenho a área cognitiva preservada. O jovem que é convencido a usar drogas, ele é convencido a dirigir um supercarro. Pode passar, Guedes. Essa Ferrari aí, ó. Quem com 18 anos não quer andar numa Ferrari? Ainda mais uma Ferrari que nem de estrada precisa, dá para voar nela. Só que ninguém diz para ele que essa Ferrari, Guedes, é sem freio. Você não vai conseguir controlá-la. Você não terá como dominar e guiar a quantidade e velocidade, o tempo, a direção desse carro. E, obviamente, o final é um grande acidente. E esse acidente é uma analogia ao que acontece no seu cérebro, uma destruição de neurônios. Destruição física. Neurônios de pessoas adictas a álcool e drogas à base das aminas, cocaína, metanfetamina, elas estão diretamente relacionadas à perda de massa cinzenta, perda de células neuronais que fazem cognição. Pode passar, Guedes. Mas qual é o problema? Por que uns andam na Ferrari, saem da Ferrari, e outros entram na Ferrari e não saem nunca mais? O que a ciência está discutindo hoje é qual é a causa principal. Se são os vícios ou os vínculos. E agora eu faço uma provocação e um pedido aos meus dois colegas. Um é meu irmão de sangue, vereador Eliseu Kessler e vereador Tony de Paula. Redobrem os holofotes para os vínculos. E as igrejas que já trabalham com a recuperação de drogados sabem fazer isso como ninguém. Uma pessoa com vínculos paternos, escolares, familiares, parentais, na primeira infância, tem reduzido em 50% a chance de experimentar drogas e 70% na chance de se viciar em drogas. Ou seja, é o vínculo, é o emprego que ele não quer perder porque é bom, é a família que ele não quer perder porque ele honra, é o trabalho, é a escola. O álcool, ele está legalizado hoje. Todos nós aqui temos um copo, uma garrafinha d'água. Por que não é vodka?
escondido aí nas garrafinhas d'água da gente? Porque você tem algo a perder, que são os vínculos sociais. Quem destruiu o cérebro não tem nada a perder. Ele não consegue fazer esses vínculos sociais. E é fundamental que o poder público ofereça tratamento, vínculo, afeto, amor, para mais gente, não só para os que podem pagar. Porque quem pode pagar consegue sair, porque vai ter esse vínculo restaurado. Com todo o respeito ao doutor Antônio Carlos, sem discordar dele e sem discordar das políticas antidrogas, isolar o usuário de droga só vai castigá-lo sem nenhuma melhora. Eu não tenho dado científico para ser a favor da liberação, não sou, mas tenho dados científicos que mostram que a nossa política de encarceramento, ela não trata ninguém. Na verdade, o isolamento diminui o vínculo e aumenta a necessidade de drogas. Pode passar, Guedes. Então, esse é o Andy Russell, e ele é um ex-namorado da Winehouse, uma cantora que se perdeu no mundo das drogas, um grande talento. E ele é totalmente contra a política da redução de danos. E ele é um viciado em heroína. E eu recomendo, a gente não tem tempo aqui, a ver o debate dele, da dependência à recuperação, está na Netflix, o documentário, onde ele mostra que nos Estados Unidos a política de redução de dano virou uma indústria, onde o cara não usa mais heroína, mas tem que usar todo dia um medicamento da Glaxo, ou de alguma indústria farmacêutica, que está ganhando rios de dinheiro, drogando essa pessoa com outra droga legal. E ele é a favor do afastamento, da realocação desse indivíduo e da exclusão total da possibilidade de contato com as drogas para a real recuperação. Pode passar, Guedes. Por fim, esse slide mostra que a gente tem dois fatores, o biológico de um lado e Doutor Renato, sem atrapalhar, eu sei que o senhor já está no fim, mas é só para explicar mais tecnicamente o que é a política de redução de danos, para que fique claro. Então, é uma forma, é um consenso, inclusive recomendado por muitas autoridades de saúde, mas que também sofre críticas por outras autoridades de saúde, aonde acredita-se que retirar completamente a droga do drogado vai causar mais transtornos. Então, o que eles fazem em alguns países é permitir o uso controlado dessas drogas. O que eu acredito e acompanho o Andy Russell é que essas pessoas, na sua grande maioria, continuarão drogados, agora com a tutela do governo, agora com um local para se drogar. Não há um dado convincente de ressocialização. Ok. E eu não digo isto pelo uso da droga, e sim pelo dano biológico que a droga já fez. O cérebro precisa da ausência dessa droga para a neuroplasticidade, para a recuperação cerebral voltar a níveis satisfatórios para a cognição. Que é geralmente o que os centros de recuperação fazem, né? Afastar completamente aquele dependente químico do uso das drogas, a fim de que ele se recupere e não ficar dando uma dose menor, não é? Até ele, teoricamente, largar as drogas. Obviamente que os centros estão sob a tutela de médicos, gente que entende que cada caso é um caso, a gente não pode tratar todos como iguais, mas o que eu penso e que a ciência vem mostrando dados relevantes é que sim, o afastamento e a ressocialização com o aumento de vínculos é o que faz com que
a opção da droga seja diminuta no cérebro. Então, ali eu tenho os componentes biológicos em azul claro e os componentes do ambiente. E o que a literatura traz é que mal tutela parental, pessoas sem moradia adequada, expostas à violência, são mais sujeitas a usar droga. Isso é a cara das nossas comunidades do Rio de Janeiro. E lesões cerebrais ou alterações genéticas prévias também aumentam essa possibilidade. E a literatura traz também que o preço, a precificação do produto também leva ao primeiro uso. Então, eu não sei se a legalização fará com que tudo se tornará mais acessível e mais barato e, consequentemente, essa experimentação ocorra. E eles dizem ao contrário, a não oferta, a não disponibilidade leva também ao não uso. E depois disso, a junção desses dois fatores, somado à alteração do metabolismo, da função do cérebro, leva à adição, leva ao vício. Meu último slide é que as frases dos consultórios e dos púlpitos incluam mais "eu te amo", que nós usemos mais "eu te amo", que a gente converse com quem usa droga, começando com "eu te amo". Você não está sozinho. Excluir um drogado, castigar um drogado, ameaçar um drogado, não ajuda em nada. O contrário, que é o vínculo, que é o amor cristão, acalanta e traz afeto. O uso de droga está diretamente relacionado com essa frase: "eu te amo". Mais eu te amo, menos drogas. Menos eu te amo, mais drogas. E temos que usar afeto. Poder policial é importante, mas nós precisamos pensar em afeto. Ministração espiritual é importante, precisamos pensar em afeto. E eu deixo a mensagem de Isaías 41:6. Um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Obrigado, vereador.